Vamos avançar? Olha, a gente vai falar agora sobre o terceiro assunto que a gente colocou em destaque quando a gente começou aqui o Poder Expresso de hoje. E é mais uma triste situação envolvendo a guerra em território europeu. A gente está falando sobre mais um bombardeio da Rússia contra a Ucrânia, mísseis, drones atingindo inclusive a sede da União Europeia, tá? A gente está aqui com um número, triste número, de 15 mortos, pelo menos, 4 crianças mortas em Kiev, na Ucrânia, um ataque devastador ordenado sob a responsabilidade do presidente da Rússia, Volodymyr Zelensky. Ele disse que a resposta é a resposta de Moscou aos esforços diplomáticos para acabar com a guerra. Vai vendo até que ponto essa guerra está indo, tá? E a gente tem matéria no nosso site sbtnews.com.br, mas a gente vai entrar nesse assunto com uma análise bastante aprofundada aqui, trazendo um especialista no assunto, que sempre que a gente quer entender questões como essa, a gente traz o Rubens Duarte aqui, porque ele tem uma visão muito técnica, muito científica sobre esse caso. Rubens Duarte participando ao vivo com a gente às 4h52 aqui do Poder Expresso. Rubens Duarte, sempre bem-vindo aqui, especialista em relações internacionais, doutor em política e estudos internacionais pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Bem-vindo, Rubens, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida nenhuma, eu sempre sou muito bem-vindo aqui, agradeço, Jesus, é um prazer falar com você de novo, e boa tarde a todas e todos que nos assistem também. Nos ajude a entender essa expressão, essa fala. Volodymyr Zelensky disse que essa é a resposta de Moscou aos esforços diplomáticos para acabar com a guerra. A gente está falando aqui Vladimir Putin, tem hora que a gente até se confunde aqui, né, quando a gente coloca aqui os dois lados, né, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. O Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, ele disse que essa é a resposta de Putin aos esforços diplomáticos para acabar com a guerra. Então a gente vê sempre patinando essa tentativa de acordo e, mais uma vez, mais um episódio relacionado a essa triste guerra. Eu queria a sua análise, por gentileza, Rubens. O Zelensky não está errado, né? De fato, é uma tentativa do Putin de melar aquele acordo que vinha sendo costurado, porque para o Putin não faz sentido, no momento, ceder. Ele está ganhando o terreno, ele sentou no território ucraniano, está tendo uma vitória bélica na situação, e o principal patrocinador da guerra pelo lado da Ucrânia, que é os Estados Unidos, está doido para sair dessa guerra e parar de apoiar e finalizar tudo, né? Desde a administração Trump. Então, para o Putin, ele sabe que quanto mais tempo ele se alongar, melhor vai ser para ele, melhor vai ter as condições de negociação. Então, ele simplesmente sentou com Trump, ele fez uma cena ali de sentar com Trump, se mostrou, né, ele cresceu politicamente diante do mundo com aquele encontro, né, do jeito que o Trump recebeu ele. Ele soube manipular o Trump muito bem, porque o Trump ele responde muito bem a elogios pessoais, né, a pessoa do Trump, ele tem um ego muito inflado. E pelos bastidores, ele forçou uma certa situação política mundial, e nos bastidores ele iniciou de novo ataques, e dessa vez, nos ataques que ele fez a Kiev, ele acertou alguns como é que chama? Os escritórios avançados da União Europeia, e também alguns danos colaterais ao British Council, né, que é o consulado britânico. O que, de fato, bota uma areia, né, bota água no chope de qualquer um que esteja tentando negociar com a paz, porque, enfim, são exatamente os europeus que estão ainda resistindo a um tipo de acordo que simplesmente reconheça a vitória russa. Então, isso, de fato, põe um pouco mais de dificuldade nessa negociação, e provavelmente o conflito deve continuar nos próximos meses, próximas semanas. A única possibilidade, então, é a Ucrânia abrindo mão de territórios, dos territórios ocupados, invadidos? Me parece que uma perda territorial seja muito difícil de ser revertida, né? A começar pela Crimeia, que está ocupada desde 2014. E isso me parece que a Ucrânia não vai conseguir de volta, e a Rússia faz questão de 2 territórios lá do Donbass, né, que fique com ela. Pode ser que exista alguma troca, mas agora alguma perda de território me parece que está claro que vai acontecer, porque, enfim, a Rússia, no início da guerra, ela queria a desmilitarização da Ucrânia.
Mas no momento que começou o conflito e ele conquistou grande parte do território, e agora a Ucrânia não consegue, em suas contraofensivas, retomar esses territórios, me parece muito improvável que a Rússia abra mão desse território, mesmo porque esse território ocupado cria uma nova rota de acesso à própria Crimeia. Né? Então, geopoliticamente, para a Rússia, é muito interessante ficar com aqueles territórios, e a Ucrânia não está mostrando força para reverter isso, e os Estados Unidos não parece estar interessado em continuar mantendo essa guerra por muito tempo. Então, como o próprio Trump disse, né, Zelensky não tem as cartas na mão. Então, quem está com as cartas na mão também não é os Estados Unidos, é o Putin. E por isso que ele está querendo negociar nos termos dele, e para fazer isso também está na pauta, né, na cabeça dele, é uma atitude que vale a pena fazer esses ataques, né, para obstruir os diálogos de paz. Zelensky ter se encontrado com Trump novamente, dessa vez de terno, adianta alguma coisa? Absolutamente nada. Inclusive, é uma situação bastante curiosa, né, essa trajetória. Então, assim que começou o conflito, o Zelensky colocou aquelas roupas que são ligadas ao militarismo, né, que são próximas de uma farda militar, muito imitando também outros líderes em tempos de guerra. Né? Churchill fez isso, outros líderes fizeram isso. E logo no início, vários canais midiáticos enalteceram Zelensky, ele como sendo um estadista, e estava querendo mostrar ser um estadista por causa da roupa que ele utilizava. Né? Só que aí entrou a administração Trump e teve aquela emboscada que ele sofreu na Casa Branca, e uma pessoa perguntou: você não vai usar um terno? Que chega a ser um pouco mesquinho, né? O país dele em guerra, várias pessoas passando fome, sendo atacadas, morrendo na frente de batalha, e um entrevistador perguntando se ele não vai usar um terno. É muito mesquinho. Né? Mas na segunda vez que o Zelensky vai, e ele de fato usa um terno, ainda que misturando o terno com uma questão militar, com uma roupa militar, mostra uma fraqueza do Zelensky. Né? E aquela própria entrevista, a segunda do Zelensky, em todo momento ele falando obrigado Trump, obrigado Estados Unidos, somos gratos, não sei o quê, mostra de fato que o Zelensky está numa posição muito desfavorável de negociação, e de fato, infelizmente, está. Né? Ele está perdendo a guerra, não tem os recursos para combater, ele está usando, né, idosos e crianças para ir para frente de batalha por falta de pessoas para batalhar. Então ele está numa situação muito complicada mesmo, além, óbvio, né, de circunscrição de alguns estrangeiros. Né? Então temos até brasileiros lutando na guerra da Ucrânia, que é uma coisa bastante curiosa. Né? Mostra essa fragilidade das Forças Armadas ucranianas nesse momento de lutar contra a Rússia, que é uma potência militar. Rubens, a gente viu um ataque bem ousado da parte da Ucrânia, quando foi lá e bombardeou, tudo filmado, e essas imagens difundidas para o mundo inteiro, colocaram ali, despejaram bombas, né, vieram com drones, enfim, você pode até explicar melhor qual foi a arma de guerra específica ali, usada naquele ataque ali, que foi considerado um golpe bem ousado, cirúrgico ali, atingindo os aviões da Rússia, né? Chegaram lá no pátio e destruíram, fizeram uma destruição em massa ali. Isso soa realmente como uma provocação, e quando a gente fala de guerra entre duas nações, a comunicação, a comunicação sendo usada dessa forma, ela acaba sendo também uma arma de guerra, né? Até que ponto, então, Rubens, isso daí pode ter sido uma estratégia interessante, interna e externamente? Não mexeram no vespeiro com esse tipo de tática, de estratégia? Mexer no vespeiro, eles estão mexendo já há muito tempo, né? E eles já foram ferroados há algum tempo também, só que eles estão numa situação que ou eles continuam ou eles perdem parte do seu território, que é uma coisa muito traumática também. Né? Mas essa questão da Ucrânia, essa guerra, né, russo-ucraniana, está sendo uma lição para vários países. Então, por exemplo, a gente tem drones que são de última geração, tudo mais, e a Ucrânia, né, está tentando driblar as defesas
russas das formas mais criativas possíveis. Por exemplo, se eles estavam usando os drones, e os drones não estavam conseguindo chegar até o território russo, porque eles estavam conseguindo impedir os canais de comunicação com alguma forma de bloqueador de sinal, os russos estavam tentando fazer isso, o que eles fizeram? Começaram a usar drones com fios de fibra ótica. Uma coisa impensável, né? Só que eles resolveram fazer isso. Outras coisas que eles estão fazendo, estão colocando granadas, né? Granadas comuns dentro de copos dos drones e levam os drones para soltar a granada no território russo, né? Então são umas improvisações que eles estão conseguindo fazer com base na doutrina deles, que é uma lição para o mundo todo, né? Então alguns avanços tecnológicos misturados com improvisação que dão certo. E nesse sentido, essa resposta que você falou, que foi alguns meses atrás, né, aquela grande operação de inteligência que fez com que as forças ucranianas conseguissem atacar alvos muito importantes, muito estratégicos dentro da Rússia, né, mexe no vespeiro, sem dúvida, mas também levanta o moral. Né? Eu acho que a Ucrânia também tem essa questão de eles estão tão exauridos na guerra que esses símbolos, essas narrativas, essas demonstrações de força também dão um refresco, dão um novo ânimo para as tropas ucranianas que estão tão cansadas continuarem lutando, para a população ucraniana que está tão punida pela guerra também continuar querendo, né, desejando uma vitória militar. Porque, enfim, se a própria população ucraniana desistir da guerra, não existe o que os militares possam fazer. Né? Então é uma guerra, para a Ucrânia pelo menos, uma guerra total. Para a Rússia, não. Para a Ucrânia, sim. Todos os setores da economia, da sociedade ucraniana estão envolvidos nisso. Então, eles precisam, sim, dessas demonstrações de poder para dar uma nova ânimo, né, nessa batalha que é tão penosa contra a Rússia, um inimigo, né, um país que é muito mais poderoso que eles. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu mais sanções à Rússia após esse ataque. E ela disse o seguinte: apresentaremos em breve nosso 19º pacote de sanções rigorosas. Ela falou em uma declaração à imprensa. Qual a efetividade desse tipo de sanção, Rubens, para frear essa guerra, para mudar o comportamento da Rússia? Pois é, Jesus. Então, desde o iniciozinho da guerra, a estratégia do Ocidente era asfixiar a Rússia economicamente, né? Desde o Biden. Né? O que aconteceu foi a economia da Rússia se mostrou muito mais pujante, muito mais resiliente do que se imaginava. Né? Então a gente já tem anos de guerra e essas sanções, na verdade, não fizeram tanto significado assim. Né? Tiraram a Rússia do SWIFT e tudo mais. Qual foi o resultado? Quase nenhum. Principalmente porque essas sanções vão acontecendo, só que a União Europeia continua comprando hidrocarbonetos da Rússia. Né? Então, como é que fica isso? Né? Então, a própria União Europeia, que foi atacada, né, teve o seu escritório atacado, que é a grande adversária russa, digamos assim, a maior interessada geopoliticamente é a Europa, né, depois da Ucrânia, obviamente, e ainda assim continua comprando, continua fazendo comércio com a Rússia. Então, fica muito esquisito. Né? Eles fazem sanções, mas onde poderia, de fato, doer na Rússia, que é parar de comprar os hidrocarbonetos, que é grande parte da economia russa é baseada na venda, na extração e venda de hidrocarbonetos, a Europa não quer fazer. Por quê? Porque depende dessa parte da Rússia, dessa matéria-prima da Rússia para a própria energia. Então, se eles fizerem essa sanção, também a Europa também sente economicamente, né? Principalmente na época do inverno, que eles precisam muito do gás russo para se aquecer. Então, não sei até que ponto essas sanções tão poderosas que estão sendo prometidas de fato vão fazer efeito. Meu chute é que não vão fazer tanto efeito assim. É mais para dar uma resposta, porque eles precisam dar uma resposta. Né? Afinal, o seu escritório foi atacado. Mas, efetivamente, para o fim da guerra, eu acho que as sanções contribuem muito pouco. Rubens Duarte, especialista em relações internacionais, doutor em política e estudos internacionais pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, participando ao vivo mais uma vez com a gente aqui no Poder Expresso. Te agradeço demais pela sua presença no canal da SBT News no YouTube, Rubens. Até a próxima. Eu que agradeço o convite, até a próxima e um prazer estar conversando com todos vocês da SBT News.